Olá, meus amores, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos trabalhar com o modernismo brasileiro. O que seria o modernismo brasileiro? Qual é o período que o modernismo brasileiro ele se introduz, né, na arte aqui do Brasil? Por volta de 1898, quase já na virada do século aí, para a entrada do século XX, aqui no Brasil, surge então um estilo artístico totalmente diferente na Europa, né? E alguns artistas que estavam na Europa vêm para o Brasil e trazem esse estilo de arte aqui para o Brasil, para a arte brasileira. Só que quando esses artistas começam a introduzir esse modernismo, esse estilo diferente de pintura, ele não é muito bem aceito pelos artistas tradicionais, porque assim, se a gente for comparar a arte tradicional com a arte modernista, elas são muito diferentes. A arte tradicional, ela tem jogo de luz, jogo de sombra, ela tem proporcionalidade, ela não vai trabalhar com temas com pessoas características brasileiras, entende? Ela tem esse olhar mais simplório também, a interpretação da obra ela é muito tranquila, então assim, quando os modernistas eles começam a fazer esse tipo de pintura, que hoje pra gente é super tradicional, é tranquilo, para eles eram visto como grandes borrões e era como se crianças, né, sem conhecimento nenhum artístico estivessem pintado. Mas é que eles não estavam compreendendo essa grande mudança que estava acontecendo no mundo, e os artistas eles sempre fazem com que essa mudança também seja levada junto com a arte, com a pintura, com o estilo de escultura, com o estilo literário também. Então, o modernismo brasileiro surgiu por influência da Europa, de um amplo movimento cultural que repercutiu fortemente sobre a cena artística e a sociedade brasileira na primeira metade do século XX, sobretudo no campo das artes plásticas. Aqui nós temos a pintura da Anita Malfatti. Ela foi uma das primeiras mulheres, ou a precursora aí do movimento modernista no Brasil. Os primeiros modernistas, ou a primeira fase do modernismo, é considerado como uma fase heróica, é onde eles realmente vão à luta para modificar a arte brasileira, para trazer um conceito diferenciado. E com isso surge a Semana de Arte Moderna de 1922. A Semana de Arte Moderna não é uma semana, foram basicamente aí 3 dias de apresentações, de galerias sendo abertas com esse estilo modernista. Só que quando a Semana de Arte Moderna ela termina, houveram grandes polêmicas, houveram grandes críticas devido à arte que foi apresentada. A arte colonial, a arte clássica, de um lado, brigando para continuar com esse tipo artístico no Brasil, e nós temos do outro lado uma gama de artistas aí querendo introduzir uma arte nova, um olhar, um conceito diferenciado. Então ficou-se aí um certo desentendimento por parte de ambas as partes artísticas aí no Brasil. E sem dúvida, né, o marco inicial aí para o modernismo no Brasil foi a Semana de Arte Moderna, tá? Nós temos então a segunda geração do modernismo, ou a fase do modernismo representou o segundo momento desse movimento, que se estendeu de 1930 a 1945. Aqui nós temos sim a pintora Tarsila do Amaral. Primeira geração nós temos uma mulher muito característica que deu esse pontapé inicial, que é a Anita Malfatti. Aqui na segunda geração nós temos então a Tarsila do Amaral, que vem dentro da pintura como uma representação feminina também, trabalhar todo esse conceito da geração de 30 e desse conceito artístico também. Essa fase foi marcada pela consolidação dessas ideias. Nesse período já era um pouco mais, não tranquilo, mas era um pouco mais fácil, né, de se habituar com esse tipo artístico. Já estava sendo um pouco mais aceito. Então a Tarsila do Amaral, ela vem trazendo também toda essa característica da fauna, da flora brasileira e também da questão indígena trabalhadora, que até então não foi tão olhado, e a Tarsila do Amaral ela vem para representar isso dentro dos quadros, tá? Dentro da pintura. Mas aqui nós temos a escultura modernista. Essa escultura modernista, ela também vem para quebrar todos os paradigmas. Até então, na primeira geração, nós não tínhamos esse olhar para a escultura, mas na segunda geração a gente já traz isso e é muito específico, porque o material se diferencia,
porque o estilo também se diferencia, a interpretação é outra totalmente diferente, né? Então, as tendências da escultura modernista, acompanhar as propostas das vanguardas artísticas do início do século XX, sobretudo cubismo, dadaísmo, primitivismo e os posteriores, né, o abstracionismo geométrico. Então, o modernismo ele vem para quebrar tudo isso e para modificar outras escolas artísticas que vêm depois deles, né? A atividade prática que nós iremos fazer hoje, você vai recriar uma escultura modernista. Você vai criar uma escultura modernista. Então, essa escultura modernista vocês irão desenvolver. Pensem aí num objeto, numa representação da vida de vocês, ou até mesmo numa pessoa da vida de vocês. E eu quero que vocês comecem a moldar essa pessoa. O material que vocês vão utilizar é um material muito curioso, é papel alumínio, tá? Porque ele é um papel fácil de se moldar e vocês podem fazer várias características aí. Então, você vai observar aí durante esse 1 ou 2 dias aí, quem você pode representar, ou qual artista que você pode representar, só que ele tem que ter uma característica modernista, ele precisa ser figurativo aí. E outra coisa, sua obra precisa permanecer de pé, ela não pode tombar, não pode cair, ela se pode fazer ela de repente com a superfície mais no chão, não tem nenhum tipo de problema, mas eu preciso que quando colocada ela em cima da mesa, com que ela fique fixa, tá? Então, eu trouxe para vocês algumas obras que podem caracterizar como obras modernistas também. Todas elas são feitas de papel alumínio, tá? Então, a obra de vocês ela vai se basear nisso, numa escultura modernista. Vocês irão representar essa obra, então, com o papel alumínio. Esse é o material que vocês irão se utilizar, tá? Uma dica que eu dou depois que vocês finalizarem aí é passar o secador bem quente, que daí o papel alumínio ele vai se endurecendo e ele não se desmonta, tá? Evite cortar em pedacinhos muito pequenos, para que ele realmente fique fixo um no outro, para que o que você precisa separar, por exemplo, o cabelo, a saia, o braço, para que ele realmente fique junto e não se desmonte com o tempo, tá? Essa atividade vai ficar na plataforma, o vídeo também. Qualquer dúvida, vamos estar no chat. Beijo. Tchau, tchau.